Eu quero pedir para você, meu irmão e minha irmã, abrir a Bíblia no Salmo de número 134. Salmo de número 134. Este texto que nós vamos ler é o último sermão da nossa série de mensagens Peregrinando. Salmo de número 134. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Amém. Amém. A Bíblia, amados irmãos, nos diz que muito melhor é como as coisas terminam e não simplesmente como elas começam. A vida é mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros rasos. Você já tinha parado para pensar nisso? A maratona, ela não tem necessariamente um ambiente de competitividade, disputa, ninguém fica ali tentando terminar aquilo rápido, porque a maratona é um percurso muito grande. Se você tentar terminar mais rápido do que todo mundo, simplesmente, teu corpo não vai dar conta. Então precisa ter uma constância, né, de respiração, de controle mental, de dores físicas, e você precisa ali se manter. 100 metros rasos não, é um tiro só, quem chegar primeiro vence. A vida é mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros rasos, porque é mais importante como nós terminamos do que como nós começamos. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Dito isso, eu pergunto, como que nós terminamos essa série? Hoje é o último sermão dessa série de mensagens que nós tivemos aqui ao longo dos últimos domingos, a série Peregrinando, e eu te pergunto, como que nós terminamos essa série? Ou melhor, como nós terminaremos a nossa peregrinação, que não termina com essa série. A série acaba agora, mas a nossa peregrinação não. Aliás, é a partir daqui que a nossa viagem começa. Não foi à toa, irmãos, que essa série de mensagens acabasse justamente hoje, no domingo de Páscoa. Aliás, foi tudo friamente calculado. A peregrinação do povo de Israel no Antigo Testamento era justamente em direção a Jerusalém para a celebração da Páscoa, por exemplo. O que eu quero dizer então é que a Páscoa afeta diretamente a peregrinação. A Páscoa, esse marco histórico na vida e no povo de Deus, deve ser algo que deve mexer com a sua vida, com a maneira que você vive. Você não deve apenas celebrar a Páscoa, você deve viver a Páscoa. A Páscoa, que é esse grandioso evento de Deus no mundo, aonde Deus num determinado momento enviou o seu Filho ao mundo, mudou o clima, mudou o horário. Mateus registra que era meio-dia e o céu escureceu. Deus fez grandes coisas no universo todo. Esse grande acontecimento que é a Páscoa precisa mexer com a sua vida em especial, porque Ele fez tudo isso justamente para que eu e você vivêssemos de uma forma diferente. Hoje nós não precisamos mais peregrinar em direção a Jerusalém, isso é verdade. Por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós não precisamos agora ir para um determinado lugar, porque só lá é que se presta culto a Deus.
Agora, em qualquer lugar, nós podemos adorar a Deus. Domingo após domingo, nós sempre saímos daqui rumo à grande peregrinação. Mas se nós não compreendermos qual é o propósito de cada movimento nosso, nós vamos sair por aí sem rumo. Eu vou dizer de novo. Se nós não compreendermos o propósito de cada movimento nosso, nós vamos sair daquela porta para fora, sem rumo. A frase famosa de Agostinho de Hipona, que diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontra repouso enquanto não está em ti, precisa ser sempre lembrada quando nós estamos falando de peregrinação. Aliás, a vida de Agostinho é um verdadeiro retrato de peregrinação. Uma das suas obras mais famosas é a obra chamada Cidade de Deus. Eu não estou falando daquele filme brasileiro que foi indicado ao Oscar em 2004. Eu estou falando do livro de Agostinho, que foi escrito em 410, sobre a tensão do povo de Deus que vive na cidade. Agostinho ali faz um tratado sobre a cidade dos homens, que é o mundo que a gente vive, mas ele diz que a igreja é a cidade de Deus. Então, nesse livro ele fala sobre essa tensão entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Porque como cristãos é importante que nós entendamos a nossa identidade no meio desse mundo. Lembra? Nosso tema anual é santidade. Na onde? Na onde? O coral está muito fraco. Qual é o tema da igreja de 2024? Santidade? Amém. Igreja responsiva. Nós somos protestantes. Certo? E a nossa identidade, irmãos, que é sobreviver em santidade no mundo, tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa identidade cristã está completamente ligada à história da ressurreição de Cristo. Lembra quando Paulo disse que sem a ressurreição a nossa fé é vã? Então veja, há muitas pessoas que acreditam em muitas coisas nessa vida. Você não é especial no mundo simplesmente porque você tem uma fé. Você não é especial porque você acredita em alguma coisa. Muita gente acredita em muitas coisas nesse mundo. A crença não é algo que você simplesmente faz com o seu cérebro. Crença é algo que você precisa fazer com a sua vida. Portanto, os cristãos não são diferentes porque vivem pela fé, porque acreditam em algo. Os cristãos devem ser diferentes por causa do algo em que eles acreditam, por causa do objeto da sua fé. Portanto, a nossa peregrinação nesse mundo tem total relação com a Páscoa, porque a Páscoa é que exerce influência naquilo que deve ser observado por nós, pela nossa fé. Eugene Peterson, um dos meus autores favoritos, ele escreveu que a ressurreição vai além da dimensão eterna. Trata-se de um acontecimento que impacta o cotidiano. E nossa resposta às circunstâncias, inspirando-nos a andar em reverência e intimidade com Deus. O que ele está dizendo em outras palavras? É que aquilo que aconteceu naquele domingo, há 2000 anos atrás, precisa mudar a sua segunda-feira amanhã, por exemplo. Ou seja, Jesus venceu a morte para que você conheça a vida de verdade. Eu não estou falando simplesmente da vida eterna no porvir. Eu estou falando da vida abundante e satisfatória que é possível experimentar aqui e agora por causa da morte de Cristo Jesus. Se você não entender isso, meu irmão, você vai procurar vida em lugares que não tem vida. Por isso que a fé cristã
é desafiadora, porque ela não serve como um anestésico que te tira da realidade e que simplesmente te acomoda numa esperança futura, mas ela molda o seu presente, à medida em que você vai viajando pelas estradas da vida. O espírito do nosso tempo, por assim dizer, ele prega que não existe um propósito. Um dos pensamentos filosóficos que fazem a cabeça da visão de mundo dos nossos dias é o niilismo. Niilismo vem da palavra latim nihil, que significa nada. A ideia é que não existe nada para estabelecer normas e regras. A ideia é que não existe necessariamente um propósito. Não há princípios morais ou sociais, tudo precisa ser submetido ao exame da nossa crítica. É isso que está por detrás, é isso que tem feito aquilo que nós chamamos de pós-modernidade, que é o tempo em que nós vivemos agora, onde não há verdade absoluta, onde você não precisa necessariamente ter um propósito de vida, só viva. Não é errado se te faz feliz, só vai vivendo. Você não tem necessariamente um propósito de vida, você tem que descobrir. Siga o seu coração. Vai descobrindo, vai vivendo. Se não for isso, você troca também. Casa, se não der certo, você para, arruma outro. E assim você vai indo. Filho, engravidou, aborta. Vai indo. É o niilismo que está por detrás disso. Não tem norma, não tem regra, não tem propósito. É nada. Nada pode nos dirigir, nada pode determinar para mim e para você como que nós vamos viver. Nada. É uma vida sem finalidade. Como cantou aquele famoso cantor da nossa música popular, deixa a vida me levar. Mas convenhamos, irmãos, não ter um propósito para viver é horrível. Não ter uma finalidade, um alvo, um horizonte, é horrível. Alguém precisa pôr impressão digital, não sei no que aí. Achou? Não saber para o que nasceu, não ter um objetivo, não ter um propósito, só viver, é algo horrível, irmãos. Mas Deus nos dá um propósito. Ao longo dessa série, nós recitamos várias vezes a confissão de fé de Westminster. Especialmente a primeira pergunta, foi falada aqui, acho que pelo menos 50% dos sermões dessa série. Que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E esse salmo reforça essa convicção. Esse salmo reforça essa convicção que norteia a nossa vida. O salmo diz: venham, bendigam ao Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. O texto está fazendo referência direta aos sacerdotes que trabalhavam no templo. Por isso é que o último verso, verso 3, ele tem o trecho da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe. São trechos da bênção sacerdotal. Ou seja, esses servos do Senhor, a qual o Salmo está se referindo, são os sacerdotes. Especialmente os sacerdotes noturnos. Você já tinha parado para pensar na responsabilidade noturna de um sacerdote? Porque de noite não tinha ajuntamento e culto, apresentação de sacrifício. Então o que o sacerdote fazia à noite? E esse salmo está falando justamente disso. Servos do Senhor, que são os sacerdotes, que servem de noite na casa do Senhor. A responsabilidade desses sacerdotes noturnos era patrulhar o templo. Era tomar conta das dependências do templo para ver se tudo estava seguro. Quase que um segurança, por assim dizer.
Mas eles são chamados a louvar a Deus com esse serviço. Não é isso que o Salmo está dizendo? Venham, bendigam ao Senhor, vocês, sacerdotes noturnos, que estão andando por aí. Normalmente a gente associa o trabalho do sacerdote somente ao sacrifício, né? Que era apresentado no altar para a adoração do povo de Deus. Mas nesse caso do texto do Salmo 134, fala de um tipo de serviço que louva a Deus, sem considerar necessariamente o turno diurno, que era o momento em que as pessoas levavam sacrifícios. Os sacerdotes são chamados a continuarem louvando a Deus, mesmo quando o templo está vazio, mesmo quando tudo lá fora é escuridão. Portanto, aqueles que servem ao Senhor são os que louvam o Senhor. Servir e louvar são termos que se conversam no texto, não é isso? Venham, louvem ao Senhor, vocês que servem ao Senhor. Com isso, a defesa da confissão de fé de Westminster, de que o fim principal do ser humano é louvar a Deus, começa a ganhar para nós um tom mais prático. Não fica só uma sentença de uma confissão de fé. Você começa a pensar que a forma de você glorificar a Deus é você servir a Deus. Como que eu louvo a Deus? Servindo a Deus. Mas, antes que você levante a mão e pergunte, mas pastor, o texto está falando dos sacerdotes. Esse louvor e serviço a Deus não é algo restrito aos sacerdotes? O Salmo então não estaria se referindo aos pastores, aos sacerdotes, aos padres? É claro que não, meu irmão. Senão nós estaríamos por afirmar que apenas nós, eu e o pastor Lindbergh, somos uma classe especial, que só nós é que servimos a Deus. Mas é desejo de Deus, desde o Antigo Testamento, que todo o seu povo se torne um reino de sacerdotes. Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz assim: se me obedecerem e fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Apesar do ofício especial que alguns são consagrados para gerenciar o sacerdócio, em geral, o povo de Deus é um reino de sacerdotes. Todos podem servir a Deus, todos podem louvar a Deus. João Calvino, por exemplo, escreveu: todos nós, cristãos, somos chamados sacerdócio real. Porque por Jesus Cristo oferecemos sacrifício de louvor a Deus, porquanto os nossos dons e presentes não poderíamos comparecer à presença de Deus sem o intercessor. E Jesus Cristo é o mediador que intercede por nós e pelo qual nós oferecemos ao Pai com tudo o que é nosso, Ele é o nosso sumo sacerdote. Por causa da intercessão de Cristo Jesus, nós, juntamente com Ele, nos tornamos um reino de sacerdotes. Quando eu falei assim, gente, qual é o tema do mundo? Eu fiquei, o tema anual da igreja, e fiquei esperando vocês responderem, é porque essa é uma grande vitória da igreja, é o sacerdócio de todos os crentes. Vocês não assistem essa celebração com um sacerdote de costas, recitando um texto numa língua que vocês não entendem. Todos vocês são chamados a louvar, todos vocês são chamados a cantar, não foi isso que dissemos? Se coloque de pé, vamos cantar juntos. Agora eu vou dar alguns minutos para você orar no seu lugar. Vamos ler o que aqui diz o texto, abra a sua Bíblia. Qual que é o tema anual de 2024? O reino de Deus é um reino de sacerdotes. O sacerdócio é de todos os crentes.
Porque todos nós somos chamados a servir a Deus. Porque a finalidade da nossa existência é servir a Deus. Mas se só alguns podem servir, se só o pastor serve, né? Ou no máximo ainda, divide um pouco com os presbíteros e diáconos. Eu não sou presbítero, eu não sou diácono, então não canto no grupo de louvor, não faço parte da equipe de comunicação, não sou da recepção, não fui chamado para o evangelismo. Quantas e quantas desculpas para não assumir o seu lugar, para não dizer, sim, Jesus, eis-me aqui, para não entender que você foi criado para louvar a Deus, e você só vai louvar a Deus de forma plena quando você servir a Deus. Então, para nós, cristãos, nós somos servos do Senhor, nós somos os seus sacerdotes. Esse salmo, então, é para nós. Bendizei ao Senhor, então, é a obra da qual todos nós aqui somos chamados. Todos nós somos chamados a louvar a Deus com o nosso serviço. Eu quero dizer, em outras palavras, é que o nosso serviço, como sacerdotes de Deus no mundo, é como se fosse música para os ouvidos de Deus, irmãos. Quer dizer, então, que você não é uma flecha sem alvo, viu? Você deve buscar um objetivo na sua vida. E esse objetivo é tornar o nome de Deus formoso todas as vezes que você servir alguém. Jesus disse isso. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Fazei as boas obras, de modo que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quer dizer, Deus está no céu, mas quem está na terra para fazer a vontade daquele que está no céu? Nós. Nós somos chamados a fazer a vontade daquele que está no céu, enquanto estamos aqui na terra. Nosso serviço agrada ao Senhor, porque é Ele que nos deu os dons que nós temos, irmãos. Deus se alegra, Deus é glorificado, porque foi Ele que nos deu a aptidão que nós temos, as habilidades que nós temos, os dons que nós temos. Você não gosta de ver seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu amiguinho feliz por ter recebido um presente? Como é que o Pai olha para nós quando nós nos alegramos e nos deliciamos com os dons que Ele nos deu? Lembra? A finalidade do ser humano é louvar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é desfrutar dele para sempre, é se deliciar com aquilo que Ele tem despejado sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós usamos os nossos dons para abençoar os outros, o doador do nosso dom se alegra. Em outras palavras, o doador do nosso dom é glorificado. Todas as vezes que você usa o seu dom para abençoar outras pessoas, Deus automaticamente é glorificado. Porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, como escreveu o apóstolo Tiago. Por isso, se você está procurando um sentido para a sua vida, você precisa voltar-se para Jesus. Pois quando Ele morreu na cruz e ressuscitou num domingo como esse, Ele nos trouxe de volta o sentido de viver, que é viver em paz com Deus. Jesus transformou aquele choro desesperado da sexta-feira num canto de adoração no domingo. De modo que tudo que nós fazemos agora em seu nome é aceito por Deus como um culto. Seu trabalho amanhã pode ser um culto a Deus, por causa da intercessão do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Portanto, você não vai sair daqui sem saber o que você tem que fazer da sua vida. Tome a decisão de seguir servindo a Deus com as suas mãos, porque para que a bênção de Deus seja experimentada na vida de outras pessoas. Você não precisa de um ofício eclesiástico para servir a Deus.
Você só precisa da bênção do sumo sacerdote Jesus, que te habilita a servir a Deus, sendo uma esposa que edifica a sua casa, sendo um amigo que anima, que consola, sendo um filho que dá orgulho para o pai, um marido que honra a esposa, um cidadão que respeita a lei, uma criatura que cuida do meio ambiente, um trabalhador honesto que partilha generosamente. Cristo está nos chamando para louvar a Deus, mesmo quando o templo estiver vazio, mesmo quando tudo lá fora for escuridão. Cristo está nos chamando para erguer as mãos, as mesmas mãos que você usa para adorar, para você usá-las para servir. Cristo está nos chamando para bendizer o nome do Senhor com aquilo que você faz com a sua vida. E aqui nós encerramos a nossa série. Chegamos na Páscoa, e esse era o momento. A gente veio andando, por assim dizer, durante esses salmos, para parar aqui, na Páscoa, e repensar como é que a gente volta para a estrada. Como é que vai ser a sua segunda-feira, depois de saber que Jesus Cristo ressuscitou? Vai ser igual foi sexta-feira? Alguma coisa precisa mudar, meus irmãos. Mas não é mudar no universo, no mundo, na história. Não, Deus já fez o que tinha que ser feito. O que eu estou dizendo é que algo precisa mudar na sua vida, na sua mentalidade, no seu coração. De crer, de se apossar, de receber aquilo que Cristo conquistou quando morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Esse salmo é o salmo para a nossa vida. Bendizer ao Senhor deve ser o objetivo da nossa vida. Usar as mesmas mãos que adoram para o Senhor para servir as pessoas deve ser o objetivo das nossas vidas. Porque nós não somos como aqueles que saem por aí sem propósito, como uma flecha que não tem um alvo para acertar. Você tem um propósito, você foi criado com um propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é que você louve a Deus, fazendo uso dos dons que Ele te deu, para a glória do nome dEle e para abençoar tantas outras pessoas.